Olá pessoal, este é mais um vídeo para o canal e hoje eu vou fazer uma mini pregação. O tema dessa pregação é Deus amou, sobre o texto João 3,16. Deus amou. Começo fazendo uma pergunta. Como você sabe que Deus amou? Porque Deus revelou seu Filho? Sim, porque Deus revelou seu Filho. E se Deus não tivesse revelado seu Filho, você saberia que Ele é amor? Se Deus não tivesse revelado seu Filho, você saberia que Deus é justiça? Que Deus é misericordioso? Que Deus é santo? As pessoas perguntam, por que disso tudo? Por que Deus permitiu, decretou que Adão e Eva pecassem? A resposta mais clara para isso é que Deus quis revelasse seus atributos ainda não conhecidos, como o amor, a justiça, a misericórdia, a longanimidade, a benignidade. Deus, através de seu Filho, se revelou seus atributos que ainda não eram conhecidos. Já imaginou se Cristo não viesse? Se Cristo não viesse, nós nunca saberíamos que Deus é amor. Talvez saberíamos que Deus é justo por causa da sua lei que Ele nos deu. E através da lei que Deus nos deu, sabemos que somos pecadores porque transgredimos essa lei. E sabemos também através da lei que Deus é justo e é santo, pois a lei é um padrão tão alto de santidade que o homem que é pecaminoso, por ter cometido o pecado, Adão e Eva, cometido o pecado eu digo desobediência à lei de Deus, eles, através desse pecado, condenaram toda a raça humana a estar contaminada. E assim, ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Deus amou, e o seu amor é o seu Filho. Esse amar é o seu Filho, que se entregou na cruz. Deus amou o mundo, mostrando isso através de seu Filho. Seu Filho é o amor. Jesus é o amor de Deus para a humanidade. Jesus é a carta de perdão de Deus para a humanidade. Jesus é a porta, é o caminho chamado misericórdia de Deus para nós. Com uma mão Deus segura a condenação dos homens, mas com a outra mão, que é Jesus, Ele chama os homens ao arrependimento, dando uma oportunidade a esses homens de se arrependerem, desses pecadores a se arrependerem e a crerem no Evangelho, crerem em Deus, crerem em Jesus. Deus te ama. Mesmo que você fosse a última pessoa na Terra, ou você fosse a única pessoa na Terra, Deus te amaria. Imagine se você fosse a única pessoa na Terra e você pecou contra Deus, transgrediu a lei de Deus. Deus ainda assim enviaria o Filho dele para morrer por você, para morrer pelos seus pecados. Deus ainda enviaria o seu Filho. Deus não te ama baseado nas suas qualidades. Deus te ama porque Ele escolheu te amar. E escolhendo te amar, Ele prova o amor dele enviando o seu Filho para pagar pelos seus pecados. Imagine que a raça humana está a caminho de um abismo. Todos cegos pelo pecado. E Deus, vendo todos esses seres humanos caminhando para o abismo, Ele para e pensa consigo, eu não posso deixar a humanidade toda se perder, cair no abismo. Sendo assim, Ele chama alguns, vai chamando um aqui, um outro ali, vai tirando as escamas do pecado dos olhos dessas pessoas, e assim esses pecadores vão vendo o abismo e eles ficam desesperados.
que agora eles estão vendo o abismo. Deus tirou as escamas do pecado dos olhos deles. Então eles voltam o caminho, voltam atrás, voltam para um lugar seguro. E esse lugar seguro é Deus. O mundo está caminhando para o abismo. As pessoas estão caminhando para o abismo. Mas Deus está dando oportunidade. Deus está tirando as escamas dos olhos para aqueles que possam voltar, possam olhar para o mal que estão indo e voltar para trás. E voltar para um lugar seguro. E esse lugar seguro é o Senhor. O amor de Deus não anula a justiça dele. Deus é justo. Jesus morreu. Mas ele não morreu só por amor. Ele também morreu por justiça. A justiça de Deus foi feita através de Jesus. O seu pecado, a culpa do seu pecado, foi colocada em Cristo. E assim, Cristo satisfez a justiça de Deus e assim também provou o amor de Deus para com você. Mas para isso é necessário que você creia que Cristo morreu para os seus pecados e que Cristo é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que veio ao mundo, levou uma vida pacata, chegou aos seus 33 anos, iniciou seu ministério, pregou o que Deus mandou ele pregar, fez discípulos e no final de sua vida morreu na cruz, levando o meu pecado, o seu pecado, a culpa deles, ele recebeu, para que Deus pudesse nos fazer justos. Cristo fez a justiça de Deus e Cristo também demonstrou o amor de Deus por nós. O que podemos entender com Deus amou? Primeiro ponto disso, que Deus amou, podemos entender que Deus sentiu afeto. Repare um homem que pega uma semente e decide plantá-la. E assim essa semente vai crescendo, ele vai regando essa semente, e essa semente até que um dia vira uma árvore. E esse homem que a cultivou sente afeto por ela, carinho, amor pela árvore, pelo trabalho que ele teve de ter feito a árvore. Assim também é Deus. Deus nos criou, nos fez, e Deus sente afeto por nós, porque nós somos criaturas dele. Deus não irá deixar as suas criaturas se autodestruírem. Deus não vai deixar uma praga chamada pecado destruir as suas criaturas. E o remédio contra essa praga se chama Cristo. Cristo salva as criaturas de Deus de serem destruídas. Deus sentiu afeto. O segundo ponto que eu quero destacar nessa mensagem de Deus amou é que Deus sentiu a necessidade de cuidar. Leia comigo 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando alguém tentar reduzir o amor de Deus por uma pessoa a bens materiais, a carro, a casa, a luxo, a bênção, a vitória, este homem é um falso profeta. Nunca, de maneira alguma, reduza o amor de Deus a bens materiais. O amor de Deus por uma pessoa não é medido por bens materiais. Não é medido pelo carro de luxo, não é medido pela casa de luxo, pelas roupas de luxo, pelas viagens de luxo, pela boa condição financeira. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus é esse. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus por você. Quando alguém disser, Deus te ama, é isso. Deus enviou o Filho dele para morrer pelos seus pecados. Isso significa Deus amar. Isso significa Deus amou. Deus amou é isso. Deus amou é que o Filho dele veio e tomou a culpa dos nossos pecados.
E assim somos justificados através do sangue de Cristo, porque Cristo levou a nossa culpa pelos nossos pecados. Então, se Ele levou a nossa culpa, nos tornamos santos, nos tornamos puros, porque Ele pagou pelos pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Por todos os nossos pecados Ele pagou. Então nunca, mesmo que esteja caindo canivete, caindo pedra dos céus, nunca reduza o amor de Deus a bens materiais ou a qualquer outra coisa que possa perecer. Não seja um louco e reduza o amor de Deus assim. O amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa nessa face da terra. Pode juntar todas as riquezas, todos os ouros, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é lindo nesse mundo e colocar numa balança e colocar na outra parte da balança, colocar Cristo. Cristo irá pesar mais. As riquezas desse mundo não se comparam a Cristo, não se compara ao que Ele fez, não se compara ao valor de uma alma. O valor de uma alma, quem o conhecerá? Não há riquezas nesse mundo que pague uma alma, mas Cristo deu a vida, levou os nossos pecados e assim somos justos, pagou pela nossa alma, pagou a preço de sangue. Quem está disposto a se entregar por alguém, morrer por alguém, sofrer por alguém no lugar de alguém? Está disposto a sofrer a pena de um condenado na cadeia? Não. Foi isso que Cristo fez. Cristo sofreu a pena de uns condenados que somos nós, no nosso lugar. Então o amor de Deus é isso, é Cristo. Não reduza, não seja um louco, não seja um ignorante, não seja um imbecil, não seja um falso profeta a reduzir o amor de Deus às bens materiais, mas exalte o amor de Deus declarando que é Cristo. Cristo é o amor de Deus. E se contente com isso, porque é tudo o que você precisa. E o terceiro ponto dessa mensagem é: Deus quis nos guardar nele. Leia comigo 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Há uma tradução da linguagem de hoje que diz para termos vida por meio dele. Estamos guardados em Deus. Estamos guardados em Deus, através de Cristo. A nossa salvação não se encontra em nossas mãos, se encontra em Deus, se encontra em Cristo. Estarmos guardados em Deus nos livra da opressão de nossa mente, do desespero, de não acharmos saída para fugirmos de nossa condenação, de fugirmos do inferno, de fugirmos da ira de Deus contra o nosso pecado. Deus nos guarda nele. Deus nos guarda nele, dele. Porque o inferno é a ira de Deus. O inferno é a reação santa de um Deus santo contra pecadores. No inferno é onde Deus vai destruir o pecado. Então Deus, através de seu Filho, nos faz ter vida por meio dele. E essa vida é estarmos guardados nele. Deus nos guardou nele para sermos livres dele. Estamos guardados em Deus. E estando guardados em Deus, estamos livres da condenação, que é o pecado, que é o inferno. Estarmos guardados em Deus faz com que possamos ver os males que praticamos. Estarmos guardados em Deus faz com que tenhamos esperança de estarmos com Ele para sempre. Estar guardados com Deus significa que Ele nos deu vida. Assim podemos descansar. O amor de Deus faz com que nos sentimos que estamos guardados nele. Já viu os filhotes, os filhotes que são protegidos pelos seus pais, os animais quando têm filhotes, eles guardam, protegem o filhote até crescer. É assim Deus nos guarda nele.
Assim Deus nos dá vida por meio de Cristo. Estamos guardados em Cristo, temos vida nele. Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados, mas recebemos vidas através de Cristo, através do amor de Deus. Estamos guardados nele. Então podemos descansar nossa mente, termos paz e saber que Cristo é o amor de Deus e a nossa esperança. Cristo é o que nos livra de Deus, nos livra de Deus, da ira de Deus. Deus é justo e a sua justiça vai ser cumprida. Conclusão. Vimos que Deus amou, Deus nos amou, Deus nos ama, Deus quer o nosso melhor, Deus quer o nosso bem, todo bem cooperam para aqueles que amam a Deus. Mas a pergunta é, amamos a Deus? Deus nos amou e nós nos gloriamos disso, gostamos de falar que Deus nos ama, mas nós amamos a Deus? Você ama a Deus? Que Deus nos livre do pecado de falarmos tanto dele e de não vivermos para ele. Amém? Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.